Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Meu nome é Léo e neste primeiro momento eu vou fazer aqui com vocês a preparação do ambiente para a gente começar a trabalhar com Python, legal? Nós vamos baixar basicamente dois itens, né? Um programa e a própria linguagem. Não vou entrar em tantos detalhes neste momento, porque em sala, né, durante a aula, nós vamos ter esse momento para falar sobre, beleza? Então aqui vai ser um passo a passo um pouco mais direto, né? Um pouco mais papum. Vou pedir para você já abrir o seu navegador. Percebe que o meu já está aqui aberto. E aí pode pesquisar no Google mesmo, tá? Você vai digitar aqui VS Code. E ao pesquisar por VS Code, você vai ter aqui ó, o primeiro link, que é o site oficial da Microsoft, tá? Para poder baixar esse programa. E você, se você quiser cortar um caminho, você pode clicar direto aqui em Downloads, que é inclusive o que eu vou fazer. Então, clicando em Downloads, ou Download no singular, ele vai te dar aqui as opções de sistemas, né? O sistema operacional. Pode ser o Windows, Linux ou Mac. E aí, não só para este momento aqui agora, mas para toda a nossa jornada, nós vamos trabalhar apenas com o Windows. Então, você pode clicar diretamente neste botão gigante chamado Windows, aguarda alguns minutos ou segundos, e ele vai pedir para você escolher onde você vai salvar o instalador deste programa. Eu deixei, no meu caso, uma pasta preparada para isso, mas você pode colocar diretamente na sua pasta de downloads, que não é um problema. Eu separei uma pasta só para deixar isso separado dos outros instaladores. Mas, de novo, não é necessário, é só para facilitar aqui o tutorial. Vou pedir então para que ele salve. O download geralmente é muito rápido, porque é só um arquivo de instalação. E em seguida, pode ser pesquisando diretamente lá na sua barra de endereços, né, aqui na parte de cima, ou se você quiser voltar no Google também e pesquisar no Google, tudo bem. O que nós precisamos pesquisar agora é Python Download. Pode voltar diretamente no Google e ele vai te dar este primeiro link. Este site aqui, pessoal, ele é basicamente a casa do Python. Então, tudo o que você precisa saber sobre a linguagem, você vai encontrar dentro deste site, de forma oficial. Clicando então aqui em Download Python, ele vai te trazer para o site oficial. E aí percebe que aqui ó, ele já tem um botão de download e ele te mostra que caso você clique neste botão, esta é a versão do Python que você estará baixando. Legal? E nós vamos trabalhar literalmente com essa versão, a 3.14. Léo, eu já instalei o Python, porém eu instalei a 3.13, porque foi em algum momento passado. Tem problema? Não tem problema, vai dar para seguir tranquilamente. O ideal é que esteja uma versão da 3.13 para cima, mas que não seja a última versão. Beleza? Então, para não ter confusão, chegou aqui no site, clica direto neste botão que ele já vai iniciar o download. Legal? Aí, pela mesma lógica, né, ele vai pedir para você indicar um local para que ele salve o instalador. Coloquei lá na mesma pasta, só para facilitar a nossa vida. Em relação a instalações, são somente essas duas que nós faremos de uma forma geral. Vou acessar aqui minha pasta onde foram armazenadas. Então temos o instalador do VS Code, temos o instalador do Python. A ordem de instalação aqui meio que não vai fazer muita diferença, mas eu vou começar pelo programa que é o VS Code. 2 cliques em cima do instalador. Ele vai iniciar aqui a instalação, deixa eu só puxar para cá. Legal. Aí a primeira coisa, você vai dizer para a Microsoft que você concorda com os termos. Se quiser dar uma lida, fique muito à vontade, é um termo consideravelmente grande. Mas marcando aqui embaixo, ó, eu aceito, ele vai liberar o botão de avançar. Enquanto você não clica, que aceita, o botão de avançar não é liberado. Então vou avançar aqui. Não indico que vocês alterem esse caminho, tá? Ele instala em uma pasta padrão, um caminho meio que convencional, então não é interessante modificar. Aqui nós simplesmente vamos avançar mais uma vez. Nesta tela, ele vai pedir para você selecionar uma pasta do menu, também não precisa ser alterada, tá bom? E eu não indico que vocês marquem aqui embaixo para que ele não crie essa pasta no menu,
porque às vezes facilita para você pesquisar o VS Code direto ali no menu. Então pode deixar ele criar a pasta que não é um problema. Avancei mais uma vez. Nesta tela, você pode pedir para que ele crie um atalho na área de trabalho, pode ser interessante, mas o principal aqui, primordial, é que esta opção esteja marcada, tá bom? Em hipótese alguma, desmarque essa opção durante a instalação. E aí, como eu falei, durante o treinamento eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas é imprescindível que esteja marcado. E eu vou deixar ele criar um atalho na minha área de trabalho. Então nesta tela ficou assim. Marquei a primeira e mantive marcadas as duas últimas. E vou avançar novamente. Chegando aqui, ele te mostra tudo que você setou desse ponto para trás, legal? E quando você clicar em instalar, aí ele faz todo o processo de instalação sozinho. Beleza? Então basicamente a instalação aqui é avançar, avançar, avançar. Só tem aqueles detalhes ali em relação à área de trabalho, se você vai querer o atalho ou não. Mas se você não quiser, seria avançar direto até chegar ao botão de instalar. Vou dar uma adiantada no vídeo para que finalize aqui essa barra de progresso e aí retorno com vocês assim que ela finalizar. Legal, pessoal. Então, ele finalizou aqui a instalação e aí você vai perceber que quando ele termina aquela barra de progresso, demora alguns segundos, mas ele já te traz para esta janela aqui de conclusão. Legal? Pode deixar marcada aqui essa opção ó, de iniciar o VS Code, né, o Visual Studio Code, assim que você clicar em concluir. Então pode deixar marcado aqui e vem aqui embaixo e clica no botão de concluir. Legal, ele abriu aqui, deixa eu só arrastar. Aí pessoal, o que acontece? Essa é a primeira tela do VS Code, a primeira coisa que você vai ver assim que o programa startar. Essa é uma tela de configuração e de boas-vindas ao mesmo tempo. Porém, nós ainda não vamos mexer em configurações nesta tela. Eu vou pedir para você, ó, nesta aba aqui ó, de Welcome, para que você encontre aqui embaixo este Markdown, que é para você dar um check, né, para você marcar que você finalizou essa pré-configuração. Apesar de não termos configurado nada, eu vou pedir que vocês cliquem de fato aqui, ó, em Markdown. Deixa eu só mostrar aqui de novo. É este cara aqui, ó. Ao clicar em Markdown, ele vai te trazer para uma segunda tela de boas-vindas. E por aqui a gente poderia criar um novo arquivo, criar uma pasta, abrir um arquivo, abrir uma pasta, mas não faremos nada disso por enquanto. O que eu preciso que vocês façam nesta segunda tela aqui, ó, de Welcome? Note que aqui embaixo ele tem, deixa eu mudar a cor disso aqui, peraí, aqui ó. Esse checkzinho indica que toda vez que você abrir o VS Code, ele vai te mostrar essa tela meio chata, né? Que a gente não precisa dela para nada de fato. Então eu vou pedir só para você clicar aqui para desmarcar essa opção. Ó, desmarca ela aqui. Uma vez ela desmarcada, eu vou pedir para que você venha aqui em cima. Né? O VS Code é um programa que vai funcionar no sistema de abas. Igual o seu navegador, você vai abrindo várias abas ali. Ele também funciona assim. E aí eu vou pedir para você clicar neste X para a gente fechar essa aba aqui de Welcome. Beleza, show de bola. Esta é a visão geral do programa, tá? Vou passar passo a passo aqui, cada etapa com vocês durante a aula. Por hora, nós só vamos garantir de fato que ele esteja pronto para a gente poder trabalhar. Então vou pedir para que vocês aqui, totalmente à sua esquerda, que vocês encontrem, opa, cadê? Aqui ó, estes botões, tá? Podem aparecer mais ou menos, mas alguns sempre vão aparecer, como principalmente este aqui ó. Este é um botão que ele é o responsável pelas extensões dentro do VS Code. Léo, o que é uma extensão? Me lembra de falar sobre isso na nossa primeira aula, beleza? O que eu preciso para agora? Que você clique neste botão aqui ó, chamado extensões. Aqui nós vamos colocar algumas extensões principais para a gente poder seguir, legal? Então a primeira que ele já vai te sugerir aqui, ou talvez não, mas caso ele não apareça, você pode aqui nessa caixa de pesquisa digitar Python, ó, bem aqui em cima nessa caixa de pesquisa. Então deixa eu só relembrar, cliquei neste botão,
que são as extensões, e digitei Python aqui em cima. Aí o que ele vai fazer? Ele vai carregar uma lista de extensões que vão te ajudar a trabalhar com Python dentro do VS Code. Léo, então se eu marcar isso daqui, eu não precisaria ter baixado o Python? Não. O Python é a linguagem, a gente tem que baixar. Aqui são extensões, são ajudas, né? São auxílios aí para a gente programar de um jeito mais prático. Beleza? E eu vou pedir para você, aqui já nesta primeira, chamada Python, que você clique nesse botão de instalar. Beleza? Só clicar bem em cima aqui no install, que ele faz todo o processo sozinho. Não se assuste, porque ao clicar naquele primeiro install, as 3 primeiras extensões serão instaladas, literalmente, tá? E aí a gente só aguarda para que ele dê um sinal de que finalizou o processo. Você vai poder acompanhar aqui em cima, ó, percebe que tem essa barrinha azul, ela está andando, né, para lá e para cá, indicando que está sendo instalado. E também tem aqui, ó, estou instalando ainda. Então, dá uma segurada aí. Legal, ó, finalizou aqui as instalações. Como que eu sei que finalizou? Ah, porque ele estava com aquele estalinho aqui, ó, e ele já tirou, então finalizou. Caso ele abra novamente aqui nessa parte do meio, aquela tela de Welcome, você pode fechar ou pode manter aberta, não é um problema. Legal? Então instalamos aqui essas 3 extensões que vão auxiliar a nossa escrita em Python. A próxima que nós vamos colocar aqui se chama Drácula. E aí, o que é esse Drácula, né? Ele é basicamente um tema. Ele vai focar muito mais nas cores daquilo que nós estamos digitando ali durante as aulas. E aí é legal manter o mesmo tema, porque o meu vai ficar verde. Aí se o seu ficar azul, talvez você se confunda, acha que está errado e tudo mais. Então é legal que a gente tenha as mesmas cores, principalmente nesse primeiro momento. E aí, pessoal, eu vou sempre trabalhar, na verdade, a minha vida inteira, né, com o tema Drácula. É o meu preferido, é o preferido da grande maioria dos programadores. Depois vocês podem com calma pesquisar outros temas, né, outras cores aí para o seu programa, mas para a aula acho que vai ser legal manter aí o mesmo tema, beleza? Então, pesquisando por Drácula ali em cima, você vai instalar a primeira mesmo, que é o Drácula Theme Oficial. Só clicar em instalar. Caso dê esta mensagem, provavelmente nesses primeiros momentos ela pode aparecer. Aqui é basicamente ele está te perguntando se você confia nesse tema, legal? Então pode clicar aqui no botão de sim, você confia, né? É verdadeiro, e aí você pede para ele instalar. Então é só clicar no botão azul. Legal? Aqui ele te mostra como que vai ficar o seu código com esse tema. E aqui em cima, ele vai te perguntar, você vai trabalhar com o Drácula meio que oficial ou com a versão soft, que seria um pouquinho mais leve, no sentido de cores, né? Eu vou trabalhar com a primeira, tá? Está escrito ali apenas Drácula Theme. Vou clicar ali. Talvez você não perceba por enquanto, mas o VS Code ele vai assumir esse tema a partir desse ponto. Posso fechar esta aba. E aí, quando eu estou falando de aba, sempre me refiro a essas que vão aparecer aqui em cima, conforme a gente for trabalhando, beleza? Então, só fechar ali no X. E aí temos o mesmo tema. Por fim, nós vamos instalar o Material. Você vai digitar Material aqui nas extensões. Material ou Material. E você vai instalar aqui, ó, este tema. Esse tema está mais associado aos ícones. Então, quando tiver um arquivo Python, ele vai aparecer o símbolo mais bonitinho. Quando tiver, sei lá, um arquivo de SQL, vai aparecer o símbolo mais bonitinho. E aí, tudo para a gente ficar na mesma página, com todo mundo, com tudo igual. Legal? Então, pode instalar também aqui o Material Icon. Pela mesma lógica, ó. Ele vai te perguntar se você confia. Pode clicar sempre no botão azul, né, de instalar. Léo, perdi uma. Pode voltar no vídeo ou dar uma conferida também no material escrito que eu vou mandar junto para vocês, tá? Da mesma forma, assim, quando a gente instalou o tema, você precisa ativar o tema. Então, lá na parte superior aqui, ó, na parte central superior, ele vai aparecer em cima para você confirmar.
Então você clica ali para ele confirmar que ele vai trabalhar com esses ícones a partir de agora. Beleza, então instalamos Python, instalamos Dracula, instalamos Material e vamos instalar esta daqui que também vai ser bem legal de ter. É o... como que é o nome? É o Bracket. Essa aqui, ó. Digita lá, Bracket. Quando ela aparece assim, ó, com esse risco, ela está depreciada, né? Ela entrou em desuso, a pessoa que criou não atualizou mais, e aí você recorre à próxima. Essa aqui de baixo, no momento ela é oficial, que está rodando no momento. No momento ela é oficial, que está rodando no momento. E aí o que ela vai fazer? Ela vai manter os parênteses coloridos. E aí na aula eu vou mostrar para vocês como que isso faz muita diferença no começo, principalmente, para a gente não ocorrer de esquecer de fechar um parênteses ou de fechar parênteses a mais. Ela vai ser bem legal para ajudar visualmente. Então podem instalar esta também, o Bracket Pair. Confia. Então vou pedir para você digitar aqui, ó, na pesquisa Excel. E aí para que o VS Code consiga abrir uma planilha dentro dele mesmo, né, sem precisar abrir o Excel, essa extensão é interessante, o Excel Viewer. Então podem instalar ela também. Vamos instalar. Pode também instalar um PDF Viewer, mas no sentido de, se precisar, ela já está aqui. Então, PDF Viewer, a primeira ali. E vamos finalizar com a extensão chamada Jupyter. É uma extensão aí oficial da Microsoft. Legal, então da mesma forma, né, o Jupyter, você instala a primeira, ele vai instalar meio que essa sequência, tá? É esse mesmo processo. Deixa eu ver o que mais. Vamos instalar uma que também é bacana, que é a DocString. Na verdade, você vai digitar DocString, ele vai te dar algumas opções. Eu vou, na verdade, preferir essa primeira aqui, ó, que é a AutoDocString, beleza? Mas tem essa daqui também, que faz o processo meio que parecido. Mas podem instalar ali a primeira que aparece, a AutoDocString. Legal, então acho que de extensões é só isso, né? Toda vez que você clicar ali em alguma extensão, fizer a instalação, ele vai abrir essa tela aqui, que mostra como que ela funciona, quem criou, qual que é a atualização. Você pode dar uma olhada com calma depois. E eu vou só fechar por enquanto. E vou clicar de novo aqui, ó, no mesmo botão que nós clicamos para abrir as extensões. Se você clica no mesmo botão ali, ele vai fechar, beleza? Então essa é a cara do programa um pouquinho mais limpo. Vou deixar ele assim por enquanto, tá? Não vou precisar mexer mais com ele por hora. Vou seguir então para a nossa próxima instalação, que é literalmente instalar o Python linguagem no nosso computador. Beleza, então fizemos a instalação do VS Code. Se quiser, você pode agora excluir, tá, esse instalador. Não precisa manter ele na máquina se não quiser. E aí vou dar 2 cliques agora no primeiro ali, ó, que é o Python Manager. Iniciar quando pronto, eu vou desmarcar aqui, tá? Você pode deixar marcado ou não, mas eu vou preferir desmarcar este flagzinho aqui para não iniciar nada depois que ele finalizar. Eu vou simplesmente pedir para ele fazer a instalação aqui, ó, instalar Python. Legal. Aí ele vai abrir uma telinha preta, não se assuste, tá? Uma telinha de terminal básica. E ele está te perguntando aqui se você vai adicionar alguma coisa ao path do Windows. Lembra daquele path que estava marcado na instalação do VS Code? Aqui é basicamente a mesma ideia. E aí eu vou pedir para nesta tela você dar um Y e depois um Enter. E durante a aula nós falamos um pouco mais sobre isso. E aí pode dar um Y maiúsculo no seguinte. E aí deixa ele fazer todo o processo, tá? Ele mostra ali a versão que está sendo instalada no momento, a 3.14.2, que é literalmente aquela que nós baixamos, tá? Legal. Mais um Y aqui.
Show. E aí ele vai abrir esta tela que tem mais ou menos aí algumas explicações de como o Python funciona no Windows. Nós não vamos precisar, mas é interessante, caso você queira dar uma lida, né, posteriormente, pode ficar bem à vontade sobre isso. Legal. Aí você vai falar, Léo, beleza, cadê o Python? Né? Ele foi instalado, mas e aí? Como é que eu sei que ele realmente foi instalado? Tem algumas maneiras, tá? Eu vou abrir aqui o terminal. Dentro do VS Code, você pode utilizar o atalho Ctrl aspas, ou você pode vir aqui em cima no menu do VS Code, tá? Aqui bem na parte superior, você vai encontrar a opção Terminal, Novo Terminal. Aqui você pode digitar, por exemplo, Python. Ó, como que eu sei que o Python foi instalado? Porque quando eu digitei Python, ele meio que abriu o console do Python. Vamos entender isso melhor durante a aula. Mas ele mostra aqui, ó, a versão que foi instalada, 3.14, simplesmente digitando Python aqui no terminal do próprio VS Code. Só falta uma coisa para a gente conferir e realmente deixar tudo nos trinks. Agora nós vamos entrar na fase final. É uma fase um pouquinho mais chatinha de fazer, tá? Mas eu vou bem no passo a passo, então qualquer coisa repete o vídeo ou reduz aí a velocidade para você acompanhar bem. Vamos fazer o seguinte, ó, percebe que eu fechei tudo, então estou com tudo fechado aqui, o VS Code, fechei qualquer coisa que esteja aberta. E nós vamos fazer o seguinte, clicar no menu do Windows, tá? Abre aí o seu menu do Windows, normal mesmo. Eu vou pedir para você digitar aqui VS Code no seu menu. E aí, naturalmente, ele vai te mostrar ali, né, o VS Code, o programa. E o que você tem que fazer a partir daí. Deixa eu só puxar de novo aqui, que o meu foi para outra tela. VS Code. Vou pedir para você clicar com o botão direito, tá? Não com o botão esquerdo, que seria para abrir o programa. Botão direito nele. Ele vai te dar algumas opções aqui. E você vai na opção Abrir local do arquivo. Que aí ele vai abrir o seu Explorer e vai te mostrar onde que está o atalho do VS Code. Chegando nesta tela, você vai clicar de novo com o botão direito no Visual Studio Code e vai pedir novamente para que ele abra o local do arquivo. Beleza. Preciso que você chegue aqui, certo? De qualquer forma, este caminho não é interessante que eu envie para você, porque na sua máquina vai ser diferente da minha por conta do nome do usuário. Aí o que nós vamos fazer? Na parte superior aqui, ó, eu vou clicar bem aqui, ó, assim, ó, onde eu marquei lá a bolota. No vazio, não em cima do sinal aqui, ó, bem na frente dele. Só para que aquele caminho ele fique editável. E aí eu vou dar um Ctrl C neste caminho do meu VS Code aqui, ó. Logo em seguida, faremos o seguinte. Vou retornar aqui no menu do Windows. Beleza? Dessa vez, eu vou pesquisar por variáveis. E ele vai te dar essa correspondência aqui, ó. Editar as variáveis de ambiente do Windows. Aí, dessa vez, é o clique normal mesmo para abrir esta janela. Ela abriu aqui do outro lado. Esta janela aqui, ó. Nesta janela de propriedades do sistema, você vai encontrar aqui embaixo o botão de variáveis de ambiente. Vou clicar neste botão, ele vai trazer uma nova janela, ó. Essa aqui é a anterior. Cliquei em variáveis de ambiente, ele vai trazer essa janela aqui, ó. Aqui na parte de cima, onde tem variáveis de usuário para, aí vai estar o seu usuário ali na frente. Você vai encontrar nessa lista a palavra path. Bem essa daqui. Pode dar 2 cliques ali no path, que ele vai abrir uma outra janela. Aqui, pessoal, esse processo é o que a gente chama de colocar o programa ou a linguagem nas variáveis de ambiente do Windows, beleza? É como se a gente estivesse dando poderes a esses programas e essas linguagens. E aí, nesta nova janela aqui, você vai na opção Novo, que é o primeiro botão aqui, ó.
Aí ele vai abrir uma linha nova aqui embaixo para você digitar alguma coisa. Para você não ter que digitar todo aquele caminho, nós copiamos ele anteriormente. Então aqui você dá um Ctrl V. Ó, colei o caminho que eu tinha copiado lá do VS Code. Léo, isso é tudo? Não. Pode dar um clique fora aqui, ó, no vazio aqui embaixo, que é só para ele tirar a seleção. E vamos voltar aqui atrás, ó. Cliquei na janela aqui de trás do Explorer, porque eu preciso também pegar um outro caminho aqui, que é dessa segunda pasta aqui, ó, chamado bin. Então pode dar 2 cliques na pasta bin, e aí fazemos o processo novamente. Vou aqui em cima, ó, clico para poder selecionar, aí percebe que agora ele termina com a pasta bin. Ctrl C. Volto aqui, ó, nas variáveis de ambiente. Beleza? Clique em novo e colo mais um. Beleza? Então vai ficar assim. O caminho só do VS Code, o caminho da pasta bin do VS Code. Beleza? Vou dar um clique no vazio aqui fora. Para facilitar, até poderia somente fazer a navegação, mas vamos tentar ser o mais simples possível. Eu vou até fechar esta janela aqui, ó, que estava apontando ali para a pasta bin. Vou voltar aqui no menu do Windows. Vou digitar agora Python. E vou fazer o mesmo processo com Python. Clico com o botão direito, ali, ó, Python 3.14. Abrir local do arquivo. Chegando aqui, é só um atalho. Então, neste Python 3.14, clico com o botão direito de novo. Abrir local do arquivo novamente. Aí agora sim eu estou dentro da pasta real do Python no meu computador. Aí mesmo processo. Clico lá em cima para poder copiar aquele endereço. Percebe que ele termina aqui, ó, no Python, o Python Core. E aí mostra ali, ó, 3.14. Vou copiar. Vou voltar aqui, ó, nas variáveis de ambiente. Vou clicar em novo e vou colar mais um. Beleza? Depois clico embaixo só para tirar a seleção. Pela mesma lógica, clico aqui atrás, ó, na janela de trás, onde está o meu Explorer. Vou voltar uma pasta. Então você pode voltar, né? Ou voltar ali nas setinhas, ou só clicar aqui, ó, no Python para voltar nesta pasta aqui. Beleza? Porque aí voltando na raiz mesmo aqui do Python, eu vou ter acesso também à pasta bin do Python. Então eu vou dar 2 cliques para entrar na pasta bin e também vou copiar este endereço. Da mesma forma, eu vou abrir aqui de novo as variáveis de ambiente, novo, colo mais esse endereço. Legal? Então basicamente nós vamos ter este quadro aqui, ó. Então VS Code bin, Python Core, Python bin. Beleza? São as terminações que nós precisamos aqui. Uma vez feito, aí é só dar um OK nessa janela, OK na próxima, OK na próxima. Legal? Em alguns casos, pessoal, pode ser que ele exija que você reinicie o computador para que tudo isso funcione. Em outros casos não, mas vale a gente testar. Então vou fazer o seguinte agora, vou fechar aqui e vou abrir o VS Code. Deixa eu pegar aqui no menu, VS Code. E dessa vez é um clique normal mesmo, que é para ele abrir, né, com o botão esquerdo. Ó, só para a gente recapitular, lá na parte superior, onde tem os menus, caso não caiba, ele vai colocar 3 pontinhos ali, você clica nos 3 pontinhos e você tem terminal, novo terminal. Se não quiser fazer por esse processo do menu, Ctrl aspas, que ele também abre e fecha o terminal, Ctrl aspas. Aí com o terminal aberto, pessoal, como que eu vou saber se isso funcionou? Eu vou deixar também escrito para vocês todas as bibliotecas que nós precisamos instalar. É um comando só para instalar todas elas. Legal? Mas se quiser só testar, faz o seguinte, digita junto comigo aí no seu.
Python -m de Maria. Então, Python, espaço, -m de Maria. Deixa eu dar um zoom, né? Para ninguém sofrer com isso. Pip install. Vou colocar uma qualquer aqui, ó. PyTZ. Beleza? Então, digita essa linha de comando. Essa aqui é só para a gente testar, porque se ela funcionar, aí a outra que é um pouquinho maior vai funcionar também. Beleza? Aí, dando um Enter aqui, o que a gente precisa que aconteça? Que ele comece a fazer o download dessa biblioteca, né? A PyTZ é uma biblioteca do Python, e isso indica que tudo funcionou como deveria ser. Então, ele baixou a biblioteca, a PyTZ, fez a instalação dela, terminou com sucesso. Legal? E é isso que precisamos. Beleza. Uma vez que tenha funcionado assim para você, eu vou também enviar para vocês, na documentação, este comando aqui. Ó. Ele é igual ao anterior, só que no anterior nós instalamos uma biblioteca só. Nesse daqui nós vamos instalar todas que nós vamos precisar. E algumas são muito grandes. Então é natural que demore um pouquinho para ele finalizar, beleza? Então não se preocupe. E pode copiar o comando completo mesmo. Todo esse texto. Ctrl C aqui. Vem aqui no terminal. Ctrl V. E pode dar um Enter. E aí senta e espera. Que ele vai baixar e vai instalar toda aquela lista ali. Legal? Então vou deixar ele fazer todo o processo. Vou dar uma corrida no vídeo. E aí assim que ele terminar, eu volto para trocar uma ideia com vocês. Bom, pessoal, então, ó, finalmente finalizou aqui a instalação. Levaram alguns minutos, tá? Não foi rapidinho não, porque são muitas bibliotecas. E como que eu sei que terminou, Léo? Quando ele volta para essa linha digitável aqui, ó, que é logo a linha do começo, onde você colou aqueles comandos, beleza? Então, voltou para essa linha, tudo foi instalado perfeitamente. Ó, se você subir um pouquinho aqui, você vai perceber nos textos que não aparece nada de vermelho. Se aparecer alguma coisa amarela, não é um problema. Amarelo é um alerta, vermelho é erro. Beleza? Apareceu alguma coisa vermelha, aí você tem que dar uma olhada porque não foi instalado. Caso contrário, ó, todo mundo foi instalado tranquilamente. Legal? E é isso, pessoal. Assim nós finalizamos essa parte inicial, né, de preparação de ambiente, fazendo todos esses processos. A sua máquina estará pronta para a gente poder dar um start. Mas como eu falei lá no começo, se alguma coisa não funcionou, comenta aqui, ou me manda por e-mail, ou logo no início da aula pode me falar ali que alguma coisa não funcionou e nós damos uma olhada juntos, legal? Mas eu espero que de fato tudo tenha funcionado e vejo vocês então na nossa primeira aula daqui a alguns dias.